Olá. Hoje vamos conversar sobre a fenilefrina e como ela atua no nosso corpo. Mais especificamente, como ela aumenta a pressão arterial e a resposta bem complexa que isso provoca. Vamos focados nos mecanismos, né? Sim, é um ótimo exemplo de como uma ação farmacológica dispara uma cascata de eventos fisiológicos. Uma resposta bem encadeada do organismo. Perfeito. Começando então pela ação principal. A fenilefrina é um agonista, certo? Seletivo dos receptores alfa-1 adrenérgicos. Exato. E isso causa vasoconstrição, basicamente. Isso. Olhando mais de perto, a nível molecular, essa ativação do receptor alfa-1 aumenta o inositol trifosfato, o IP3, dentro das células do músculo liso dos vasos. Ah, o IP3. Ele age como sinalizador interno. Ele manda a célula contrair. O resultado é o vaso ficando mais estreito, aumenta a resistência vascular e, consequentemente, a pressão arterial sobe. Entendi. Mas o corpo não ignora essa subida de pressão, imagino. Ele deve perceber e reagir. Com certeza não ignora. Esse aumento é detectado muito rápido pelos barorreceptores. Onde eles ficam mesmo? São sensores de pressão, né? Ficam em lugares estratégicos, tipo o arco da aorta, os seios carotídeos. E essa detecção dispara o que a gente chama de reflexo barorreceptor. É uma resposta neural para tentar trazer a pressão de volta para o normal. Interessante. Então, o corpo tenta pisar no freio, digamos assim. Como esse reflexo age no sistema nervoso autônomo? Ele faz um ajuste rápido, aumenta a atividade do parasimpático, principalmente pelo nervo vago, e ao mesmo tempo diminui a atividade do simpático geral. Hum, Basicamente, o corpo tenta desacelerar tudo para compensar a pressão que subiu por causa do remédio. ok, faz sentido. E como essa mudança de equilíbrio simpático e parasimpático afeta o coração diretamente? Bom, o coração responde aos dois sistemas, né? Com o reflexo barorreceptor ativado, chega menos estímulo simpático nos receptores beta-1 do coração Certo. e, ao mesmo tempo, chega mais estímulo parasimpático nos receptores muscarínicos do tipo M2. E qual é o resultado, assim, bioquímico dessa ação dupla lá nos receptores do coração? Esses dois sinais, menos simpático e mais parasimpático, acabam diminuindo os níveis de um outro mensageiro dentro da célula cardíaca, o AMP cíclico, o CAMP. Ah, o CAMP. E menos CAM significa o quê? Significa duas coisas principais: redução da força com que o coração contrai, a contratilidade, e também redução da frequência dos batimentos. O objetivo fisiológico disso é diminuir o quanto de sangue o coração bombeia por minuto, o débito cardíaco, para ajudar a baixar a pressão. Falando especificamente da frequência cardíaca que diminui. Como isso acontece exatamente? Qual o mecanismo ali no marca-passo? Essa redução da frequência, que a gente chama de bradicardia reflexa, tem a ver com a eletricidade do nó sinoatrial, que é o marca-passo natural, a ativação parasimpática via receptor M2 e a menor ativação simpática via beta-1 diminuem a entrada de cálcio na célula marca-passo. Cálcio, nas fases 4 e 0, né? Exatamente, nas fases 4 e 0 do potencial de ação. Simplificando muito, isso faz com que a célula demore mais para disparar o próximo batimento. O coração bate mais devagar. Que interessante essa integração toda. Agora, uma dúvida. Se o reflexo diminui a atividade simpática no geral, Sim, isso não deveria causar também algum relaxamento dos vasos sanguíneos? Tipo, o contrário do que a fenilefrina fez no começo? ótima pergunta, essa é uma nuance bem importante. O reflexo de fato diminui o comando simpático que vai para os vasos. Ele tenta reduzir o tônus vascular que é mantido pelos receptores alfa-1, estimulados pelo nosso próprio sistema. Tá. Só que, se a fenilefrina ainda está sendo administrada, por exemplo, numa infusão, Ah, ela continua ali, circulando e ativando diretamente esses mesmos receptores alfa-1 nos vasos. entendi. Então, a ação direta do remédio no vaso acaba sendo mais forte ou mais persistente do que a tentativa do reflexo de mandar relaxar. Exatamente isso. A fenilefrina, que vem de fora, a exógena, mantém os níveis de IP3 altos lá na célula muscular do vaso. Ela sustenta a vasoconstrição mesmo que o corpo esteja tentando diminuir o estímulo simpático pelo reflexo.
É como se o fármaco criasse um nível mínimo de contração que o reflexo não consegue desfazer enquanto o remédio estiver presente. E só para a gente ter o quadro completo, é bom lembrar que o contrário também acontece. Se a pressão caísse de repente, o mesmo reflexo baroreceptor seria ativado, mas para fazer o oposto. Como assim? Aumentaria o simpático e diminuiria o parasimpático para tentar subir a pressão de volta ao normal. O sistema busca sempre o equilíbrio. Perfeito. Então, resumindo os pontos técnicos-chave. A fenilefrina, por ser agonista alfa-1, aumenta a pressão via IP3 nos vasos, causando vasoconstrição, Isso. E esse aumento dispara o reflexo baroreceptor. que, por sua vez, Aumenta o tônus parasimpático e diminui o simpático. No coração, a ação combinada nos receptores beta-1 e M2 diminui o SEMP, o que reduz a frequência cardíaca por causa daquela questão do cálcio, e também a força de contração. mas nos vasos. Nos vasos, apesar da tentativa do reflexo de diminuir o tônus simpático, a vasoconstrição causada pela fenilefrina continua. Por quê? Porque a ação direta dela sobre IP3 acaba prevalecendo.